Você já parou para pensar no que faria se tivesse apenas algumas horas para mudar o rumo de uma batalha impossível? Agora imagine isso literalmente. O que você faria se precisasse de mais tempo, e não apenas minutos, mas um dia inteiro a mais, para vencer uma luta aparentemente perdida? Pois saiba que isso realmente aconteceu. Há milhares de anos, um homem chamado Josué enfrentou exatamente essa situação. Ele estava liderando os israelitas contra 5 reis poderosos, uma aliança mortal que ameaçava destruir tudo pelo que eles haviam lutado. Os inimigos estavam fugindo, mas Josué sabia que ainda não era o suficiente. Então, ele fez algo que desafia toda a lógica humana. Ele clamou ao Senhor e disse: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, Lua, sobre o vale de Aijalon. E Deus respondeu, literalmente. O sol parou no céu por quase um dia inteiro. Um milagre tão grande que nunca houve outro igual. Mas como isso aconteceu? E o que isso significa para nós hoje? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Vamos voltar ao momento exato em que tudo aconteceu. Imagine a cena. O campo de batalha estava coberto pelo caos. Os israelitas, liderados por Josué, haviam marchado a noite inteira para surpreender os amorreus. Deus já havia enviado uma tempestade de granizo, destruindo muitos dos inimigos. Mas ainda assim, os sobreviventes tentavam escapar. Josué sabia que precisava agir rápido. Se a escuridão da noite chegasse antes de terminar a luta, os inimigos poderiam escapar e reorganizar suas forças. Então ele fez algo extraordinário. Diante de todo o exército, ele clamou ao Senhor com uma oração ousada. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, Lua, sobre o vale de Aijalon. E Deus respondeu. O sol paralisou sua trajetória no céu, prolongando o dia por quase 24 horas. É difícil até imaginar, não é? Um dia inteiro estendido. Como se o tempo tivesse sido dobrado para cumprir o propósito divino. Mas aqui está o mais impressionante. Esse milagre não foi apenas um evento isolado. Ele foi registrado na Bíblia como prova do poder absoluto de Deus. A própria Escritura afirma: nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, em que o Senhor atendesse à voz de um homem. Isso nos faz refletir. O que levou Deus a intervir de maneira tão extraordinária? Por que ele escolheu honrar a oração de Josué? A resposta está na fé inabalável desse líder. Josué sabia que Deus era maior do que qualquer obstáculo. E essa fé será o ponto de partida para entendermos o próximo capítulo. A coragem de Josué e o que ela pode nos ensinar hoje. Agora, pare por um momento e pense. O que levou Josué a fazer uma oração tão audaciosa? Ele estava no meio de uma batalha feroz, cercado por inimigos poderosos. Qualquer outro líder poderia ter desistido ou se contentado com uma vitória parcial. Mas não Josué. Ele sabia em quem confiava. Ele conhecia o Deus que servia. Um Deus que não está limitado pelas leis da natureza, pelo tempo ou pelas circunstâncias. E foi essa fé inabalável que o fez pedir algo aparentemente impossível: que o sol parasse no céu. Quantas vezes deixamos de pedir grandes coisas a Deus porque achamos que são impossíveis? Quantas vezes nossas orações ficam presas em limites pequenos? Como se Deus não fosse capaz de agir além do que podemos imaginar. Josué nos ensina que a fé não tem limites. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, podemos clamar ao Senhor com coragem, sabendo que Ele é capaz de realizar o extraordinário. Essa lição ainda ecoa hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece insuperável. Talvez você sinta que precisa de mais tempo, mais força ou mais luz para continuar lutando. Assim como Josué, você pode clamar ao Senhor. Não importa quão grande seja o obstáculo, Deus está pronto para agir. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que paralisou o sol no céu é o mesmo Deus que pode intervir na sua vida agora. Mas como isso acontece? É aqui que entramos no próximo capítulo: a soberania de Deus. Mas o que mais impressiona nessa história não é apenas o milagre em si, e sim quem o realizou. Foi Deus quem paralisou o sol. Foi Deus quem atendeu a oração de Josué. E isso nos leva a uma verdade profunda. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano sobre as leis da natureza, sobre o tempo, sobre as circunstâncias e sobre nossas vidas. Imagine o poder necessário para interromper o movimento do Sol e da Lua. Isso não é algo que qualquer força humana ou tecnologia poderia fazer. Apenas Deus, o Criador do universo, tem esse poder. E Ele escolheu usá-lo naquele momento para honrar a fé de Josué e garantir a vitória do seu povo. Essa verdade deve nos confortar.
Não importa quão caótica seja a nossa situação, Deus está no comando. Ele pode mudar o curso das coisas de maneira sobrenatural se for sua vontade. Talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje. Algo que parece impossível de vencer. Lembre-se, o mesmo Deus que paralisou o sol está ao seu lado. Ele pode estender o seu dia, dar-lhe forças extras ou abrir caminhos onde parecia não haver saída. Tudo depende da sua soberania e do nosso clamor sincero. Mas como podemos aplicar essa verdade no dia a dia? Como podemos confiar em Deus quando as batalhas parecem insuperáveis? É exatamente isso que vamos explorar agora. Então, como podemos aplicar essa história em nossas vidas hoje? Primeiro, ela nos desafia a orar com fé. Não precisamos limitar nossas orações a pedidos pequenos ou razoáveis. Podemos clamar ao Senhor por milagres, por intervenções divinas e por soluções extraordinárias. Deus não mudou. Ele ainda é poderoso para agir. Segundo, essa história nos lembra de confiar em Deus em meio às batalhas da vida. Todos nós enfrentamos lutas, problemas financeiros, crises emocionais, dificuldades familiares. Em momentos assim, podemos nos sentir esmagados, como se estivéssemos lutando contra um exército impossível de derrotar. Mas assim como Josué clamou ao Senhor, nós também podemos clamar. Deus pode prolongar nosso dia, dar-nos forças extras ou iluminar nosso caminho quando tudo parece escuro. Agora quero te convidar a fazer algo prático. Pare por um momento e faça uma oração silenciosa. Peça a Deus para intervir na sua situação atual. Escreva uma promessa ou palavra de encorajamento para si mesmo, lembrando que Deus está no controle. Ele pode fazer o impossível. E isso nos leva à nossa última reflexão. O que realmente significa confiar em Deus quando tudo parece perdido? Assim como Josué clamou ao Senhor no meio da batalha, você também pode clamar hoje. Não importa o tamanho do seu desafio, Deus está pronto para agir. Ele é soberano sobre todas as coisas e está ao seu lado. Lembre-se, o mesmo Deus que paralisou o sol no céu pode transformar a sua história. Clame a Ele, confie nele e veja o que Ele fará. Essa é a verdade que fica. Deus é maior do que qualquer obstáculo. E Ele está com você. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas.